Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço. Vamos então proceder à audiência com a Associação de Praças. Foi solicitada por esta instituição e a delegação é composta pelo Sr. Presidente da Direção, Cabo Mor Paulo Sobrinha de Amaral, e o Sr. Vice-Presidente da Direção, Cabo Mor Francisco Pinto. O assunto solicitado para esta audiência consiste, e era o que estava designado no e-mail que, entretanto, recepcionámos, em transmitir as preocupações que oscilam as praças das Forças Armadas, e foi apresentado assim, em termos gerais, este pedido. Eu queria dar nota aos senhores representantes desta delegação, que temos aqui presentes na sala os senhores deputados que representam o PSD, o Sr. Deputado João Montenegro como representante do PSD e a Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Entretanto, temos pelo Partido Socialista também aqui o Sr. Deputado Manuel Afonso. Temos pelo PCP, não está o Sr. Deputado João Dias por incompatibilidade do horário com outros compromissos, mas está representada aqui a força política e o grupo parlamentar através do assessor do grupo parlamentar que se encontra lá ao fundo a acompanhar também estes trabalhos. Temos a expectativa que chegará a qualquer momento também o representante do grupo parlamentar do Chega, que teria dito que viria, e portanto agora pode ser que entretanto os outros colegas cheguem e juntam-se a nós nesta audição. Em termos de preâmbulo, eu gostaria só de referir que queríamos fazer, e temos obrigatoriamente de fazer esta diligência com término até às 15, até de preferência entre os minutos, porque temos compromissos parlamentares de sessão de plenário em que somos obrigados a lá estar e, portanto, apelava aqui a este sentido de conciso, que eu sei que da parte dos senhores é a prática corrente em termos já de atividade e, portanto, já não é nada que seja difícil de solicitar. Em termos processuais, eu passaria então a palavra aos representantes da Associação, iriam expor o tema que acharem conveniente, pediria aí uns 10 a 15 minutos no máximo, e depois passaria aos representantes dos grupos parlamentares para fazerem as perguntas que acharem convenientes. Faz favor. Ok, desculpe. E sabemos muito bem os constrangimentos e dificuldades. Ok. Então pronto. Antes de mais, vou voltar ao início, agradecer a disponibilidade da Comissão de Defesa Nacional em nos receber. E o nosso intuito é transmitirmos à Comissão de Defesa Nacional as dificuldades e as nossas preocupações, que são também as preocupações dos camaradas praças das Forças Armadas, nomeadamente as praças dos quadros permanentes da Marinha, que é o único ramo que comporta praças dos quadros permanentes, e que nós, que estamos no ativo ainda, sofremos na pele e sabemos o que se passa e os constrangimentos que os nossos camaradas passam. Trazemos aqui 4 ou 5 assuntos que eu vou tentar, como a Sra. Presidente pediu, vou tentar ser o mais breve possível. Em relação ao posto de Cabo Mor, o Cabo Mor é um posto que existe na Marinha desde a altura em que foi aprovado os Estatutos Militares das Forças Armadas, desde 2015, agosto de 2015. E os primeiros cabos mores promovidos na Marinha têm a data de promoção de 1 de janeiro de 2016. Esta promoção ao posto de Cabo Mor é uma promoção que é por escolha e é o topo de uma carreira na categoria de praça, que é uma carreira longa, mas com pouca progressão. E eu, quando digo longa, refiro-me a uma carreira com mais de 30 anos de serviço nas Forças Armadas. E quando digo pouca progressão, é que a categoria de praças comporta apenas 3 postos, primeiro-marinheiro, cabo e cabo-mor.
No entanto, e depois das vezes todas que nós chegámos à palavra com os mais altos responsáveis e representantes da instituição militar, continuou por regulamentar as funções e as atribuições do posto de Cabo-Mor na Marinha, o que permite que qualquer comando de qualquer unidade possa arbitrariamente definir quais são as funções que este posto, que é o último posto da categoria de praças, é um posto cuja promoção é por escolha, que permita que cada comando em cada unidade escolha arbitrariamente quais são as funções que estão associadas a esse posto. Ora, isto reveste-se, do nosso ponto de vista, de uma clara ilegalidade, porque tanto o Regulamento Geral do Serviço Naval em Terra como os Estatutos Militares das Forças Armadas são claros nesta questão em relação ao posto de Cabo-Mor. Veja-se, o Regulamento Geral do Serviço Naval em Terra, vou fazer um parênteses, os cabos-mores, na maioria dos casos, fazem rondas e fazem guardas às unidades militares. E o Regulamento Geral de Serviço Naval em Terra, que carece de alteração, porque não comporta o posto de Cabo-Mor no seu articulado, consagra que a guarda e as rondas volantes devem ser, em regra, exercidas por um cabo, sem referir a questão do Cabo-Mor. Depois temos que o MFAR, como os senhores deputados sabem, o MFAR, no seu artigo 41, define que nenhum militar pode ser nomeado para um cargo cuja função seja de posto inferior ao seu. Ora, aqui, se uma coisa diz que só pode ser por cabo, os Estatutos Militares das Forças Armadas diz que ninguém pode exercer funções de posto inferior ao seu, temos aqui uma incompatibilidade tremenda nesta questão. E isto, do nosso ponto de vista, carece de uma alteração, o Regulamento Geral de Serviço Naval em Terra, carece de uma alteração urgente para que se venha a verificar esta premissa do Estatuto. Depois, temos outra questão, que é os movimentos dos camaradas. Há movimentos que são publicados em ordem, de camaradas cabos-mores, cujo número de detalhe para as funções que eles vão exercer, o número de detalhe é as funções que eles vão exercer nas unidades, para fazer aqui um parênteses, são de cabo, de primeiro marinheiro e até já aconteceu uma situação inaudita que foi de um segundo marinheiro a um grumete. Ou seja, o que a Marinha está a fazer neste momento, a direção de pessoal, é movimentar cabos-mores para exercer funções de cabo, primeiro marinheiro e às vezes até de segundo marinheiro e de grumete, que é completamente inaudita esta situação. Nós não consideramos que isto seja uma situação que dê valor e dê valorização ao posto de Cabo-Mor e a uma carreira tão longa como esta. Como devem calcular, e nós sentimos, como eu já disse ainda atrás, sentimos isto na pele porque estamos ainda no ativo, estas situações todas criam um descontentamento tremendo nos nossos camaradas. Temos unidades em que há camaradas que deixam de falar uns com os outros, pura e simplesmente apenas dizem bom dia, boa tarde e falam de serviço, porque o descontentamento é tanto, até para com as próprias chefias, que coloca em causa, e temos que dizer isto, coloca em causa a dignidade do posto e dos militares. E, no máximo dos máximos, também da categoria de praça. Porque, como eu costumo dizer, nenhum edifício consegue ser forte se não tiver uma base sólida. E se essa base, além de ser sólida, não estiver motivada, as coisas não funcionam. E é o que está a acontecer maioritariamente nas Forças Armadas, principalmente na Marinha. Para terminar, eu acho que esta questão do Regulamento Geral de Serviço Naval em Terra tem que ser alvo e carece, de facto, de uma revisão urgente. E peço a vossa boa compreensão para esta situação, porque é uma situação que é importante. As instruções que cada comando pode determinar para a sua unidade advêm do Regulamento Geral de Serviço Naval em Terra, porque todas as instruções que os comandos fazem, nomeadamente em relação ao serviço de escala, têm como base o Regulamento Geral de Serviço Naval em Terra, e enquanto este regulamento não for revisto, não for atualizado, andamos sempre com esta situação nas mãos.
Esta é a questão que nós queremos trazer aqui em relação ao posto de Cabo Moro. Outra coisa que nós queríamos também chamar a atenção dos senhores deputados, Sra. Presidente, se me permite, é a questão da Lei Orgânica número 3 de 2001. Esta Lei Orgânica, como os senhores deputados sabem, é a lei que regulamenta aquilo que as associações profissionais militares podem e não podem fazer. E o que diz a lei é que as APMs devem de constituir grupos de trabalho, conselhos consultivos e comissões de estudo que versem sobre questões socioprofissionais e o que acontece maioritariamente é que essa lei não se cumpre porque nós não somos chamados a integrar estes grupos de trabalho, estes conselhos consultivos e estas comissões de estudo. Eu tenho aqui um exemplo mais recente, que é aquele plano de ação para a profissionalização do serviço militar, um plano que tem a data de 2019, ainda do tempo do Sr. anterior Ministro Gomes Cravinho, e que a Sra. Ministra, através de um despacho, fez nomear uma comissão coordenadora para a implementação deste plano. Ora, este plano, como sabem, versa maioritariamente sobre questões socioprofissionais. E aqui nós questionarmos o porquê das associações profissionais militares não incluírem esta comissão coordenadora, visto nós estarmos abrangidos pela lei que referi, podermos integrar estes grupos de trabalho, estes conselhos consultivos, estas comissões coordenadoras. Gostaríamos de saber o porquê, porque nós não estarmos incluídos nisto. Mais uma vez, lembro-me, os senhores deputados também, que os diplomas que versam sobre a defesa nacional dizem no seu último parágrafo, ou penúltimo parágrafo, e foram ouvidas as associações profissionais militares. É só a frase, mais nada, porque nós maioritariamente não somos ouvidos. E quando somos ouvidos, ou melhor, quando somos chamados a ser ouvidos, dão-nos um prazo temporal extremamente curto para nos pronunciarmos sobre diplomas que são de extrema importância para os militares das Forças Armadas. Eu lembro-me que na altura do RAMFA, do Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas, deram-nos, se não estou enganado, 10 dias para nos pronunciarmos sobre um diploma cuja importância, estamos a falar na altura em que ele foi constituído, em 2016, deram-nos 10 dias para nos pronunciarmos sobre um diploma cuja importância é extrema para a vida dos nossos camaradas. E isso é completamente incomportável com a nossa situação. Portanto, era importante também os senhores deputados desta comissão ficarem com esta ideia, que é uma das nossas vontades, é que seja de facto levado à letra o que diz a Lei Orgânica 3 de 2001, para que nós possamos também integrar estes grupos. Porque eu disse isto aqui há uns tempos atrás, porque quem sabe verdadeiramente o que se passa nas Forças Armadas são quem está lá dentro. Não quer dizer que nós sejamos os paladinos da verdade ou que a verdade esteja toda do nosso lado, mas era importante ouvir quem está no dia-a-dia, quem ouve no dia-a-dia os nossos camaradas, quem atende os telefones dos nossos camaradas, quem recebe os mails dos nossos camaradas com as preocupações, com as dificuldades que eles sentem, para que possamos chegar a um bom entendimento e possamos chegar a um diploma que seja, de facto, um diploma que vá de encontro às preocupações e às dificuldades que atravessam as praças das Forças Armadas e os militares em geral. Portanto, também gostaria que esta questão fosse considerada pelos senhores deputados desta comissão, por favor. Outro assunto, eu já aqui falei no Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas. Nós consideramos que este regulamento está desatualizado, consideramos que ele é, na sua essência, subjetivo. Consideramos também que, sem querer tirar valorização ao mérito, porque o mérito neste regulamento para as promoções está muito elevado, mas sem querer tirar valor ao mérito, consideramos que, sendo as Forças Armadas uma instituição hierarquizada, em que nós predominamos a antiguidade neste regulamento não pode estar tão desvalorizada conforme está neste momento. E porquê é que nós dizemos isto? Dizemos isto pelo seguinte:
porque o que está a acontecer, aconteceu já este ano, e aconteceu no ano anterior e vai acontecer nos anos seguintes, é que temos camaradas muito modernos, em antiguidade, muito modernos, e quando nós dizemos muito modernos, estamos a falar cerca de 5, 6, 7, às vezes até 8 anos de antiguidade de diferença, que serem promovidos à frente dos camaradas mais antigos, desses camaradas que têm mais 5, 6, 7, 8 anos de serviço nas Forças Armadas. E isto porquê? Porque o RAMFA permite que nos conselhos de classe, na promoção por escolha a Cabo-Mor, as notas do curso que os camaradas tiveram, estamos a falar 10, 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, sejam consideradas com as mesmas notas de curso, que são completamente diferentes. Estamos a falar de cursos completamente diferentes, desde a orgânica, desde a matéria que é dada. E então, além das idades em que nós frequentámos o curso e que agora os camaradas frequentam os cursos, até devido às novas tecnologias, que agora há muito mais conhecimento do que havia, por exemplo, quando eu entrei para a Marinha em 1989, telemóveis e internet não havia, não era através de um toque do dedo que chegávamos ao Google e sabíamos certas e determinadas coisas, e neste momento estamos a ver camaradas desse tempo com camaradas deste tempo a serem todos postos dentro do mesmo pote, peço desculpa pelo termo, mas é assim que nós o utilizamos, e baralha-se e depois tiramos o valor do mérito. O valor do mérito que, maioritariamente, vai recair em cima dos camaradas mais modernos, em detrimento dos camaradas mais antigos. Ora, isto é um fator extremamente perturbador da condição militar, é um fator extremamente desestabilizador do bom funcionamento, neste caso, da Marinha, que é o único ramo que tem praças dos quadros permanentes e onde tem o posto de Cabo-Mor, e coloca, como eu disse atrás, perdoem-me a repetição do termo, coloca camaradas contra camaradas. Neste momento, nós temos situações destas. Temos um camarada com 42 anos de idade a ser promovido a Cabo-Mor, ultrapassando camaradas com 50 anos, 52, 53 anos de idade, com o respectivo tempo de permanência nos quadros permanentes. Não consideramos que isto seja a melhor forma de levar as Forças Armadas e a categoria de praças para a frente. Nem consideramos até que, referindo-me ao plano para a profissionalização do serviço militar, nem consideramos até que, eu chamo esse plano o plano dos 3 R's, que é recrutamento, retenção e reinserção, nem consideramos até que este tipo de paradigma vá ajudar no que quer que seja, principalmente na questão dos 2 R's primeiros, no recrutamento e na retenção. Porque ninguém vai querer estar disposto a desempenhar funções nas Forças Armadas durante 20, 25 anos e depois ver-se ultrapassado por um camarada mais moderno na promoção ao último posto da categoria de praça. Isto preocupa-nos também bastante e consideramos que deveria merecer e deverá merecer, da parte da tutela e da parte de quem tem o poder de poder, passa a redundância, de fazer este tipo de alterações, a atenção devida. Outro ponto que nós queremos também aqui, que consideramos também com muita importância, por isso o trazemos, a criação do quadro permanente no Exército e na Força Aérea. Sabemos que é vontade da Sra. Ministra que isto ande o mais rapidamente possível. Nós, quando estivemos a prestar cumprimentos à Sra. Ministra, quando ela tomou posse, também transmitimos a nossa vontade em que isto ande o mais rápido possível, dentro das contingências e das considerações que terão que ser feitas para a criação de um quadro permanente no Exército e na Força Aérea, que vai ser difícil estabelecer aqui um modelo, e aqui a Marinha poderá ter um grande apoio, uma grande ajuda nesta questão, mas consideramos também que, não sendo a panaceia para o problema do recrutamento e da retenção nas Forças Armadas, é uma forma de dar mais estabilidade e mais segurança no futuro aos jovens, mulheres e homens que pretendam ingressar nas Forças Armadas. E aqui passará também pela questão da revisão da tabela salarial,
que terá que ser revista. Eu posso informar os senhores deputados e o senhor Presidente, se me permite só fazer mais este parênteses. Neste momento temos camaradas, Praça das Forças Armadas, com 30 anos de serviço, a ganhar 960 euros por mês. E temos camaradas que entram nas Forças Armadas, em virtude da questão do salário mínimo nacional, do valor do salário mínimo nacional, que nós consideramos que deve ser revisto, deve ser aumentado, e temos camaradas que entram para as Forças Armadas a ganhar cerca de 800, 760 ou 780 euros por mês. Estamos aqui a criar um fosso cada vez menor entre os camaradas que entram para as Forças Armadas e os camaradas que já cá estão há algum tempo. Se não se começar a rever a tabela salarial, nomeadamente as posições remuneratórias acima, nós estamos a correr o risco de qualquer dia estarmos todos a oferir o salário mínimo nacional. E aqui, lá está a questão da retenção. Ninguém quererá estar sujeito a tantos deveres como estão as Forças Armadas, que o senhor também e os senhores deputados sabem de certeza. Ninguém deverá querer estar sujeito a tantos deveres, a tantas obrigações e a ganhar tão pouco. Eu posso-vos transmitir que há 4 anos atrás fizemos um périplo pelas unidades militares, a ação de praças, e tivemos camaradas do Exército, soldados do Exército e alguns até da Força Aérea, que nos disseram que gostavam de continuar a ser praças, mas que era incomportável o valor que lhes pagam, a alimentação que lhes dão. Tivemos um soldado do Exército que chegou ao pé de mim ou do anterior Presidente da Direção, que disse: deem-nos salário e pão. Se nos derem salário e pão, nós gostamos de continuar nas Forças Armadas. Isto, quem anda no terreno a ouvir isto, custa-nos. Porque sabemos que, de facto, a questão e o problema está aqui. Tem que haver vontade política, tem que haver vontade de quem tutela, de quem manda, de perceber que o cerne da questão está aqui, que a dificuldade que nós temos em recrutar e em reter, passa principalmente por isto. Quando temos camaradas soldados e cabos adjuntos a dizer-nos: eu gosto de ser praça, gostava de continuar nas Forças Armadas como praça do Exército. E não conseguem, não querem. Com o devido respeito que eu tenho pelos funcionários dos supermercados, os supermercados estão a pagar neste momento 960, 950 euros por mês. E com a certeza absoluta que vão todos os dias dormir a casa. Se os militares de Marinha chegam a estar 4 meses e meio, 6 meses sem vir a casa, em missões no estrangeiro, a ganhar 800 euros, 900 euros por mês. Portanto, este era um ponto também que queria ressalvar aqui nesta audiência, porque é uma questão que nos preocupa sobremaneira e a nós chegam-nos muitos comentários e situações destas. Chegou ao meu conhecimento que houve um marinheiro que pediu o abate aos quadros da Marinha e a indenização que ele vai ter que pagar à Marinha, ele foi pedir dinheiro emprestado ao banco para pagar a indenização à Marinha. Portanto, só para verem o ponto a que estamos a chegar neste momento. Um marinheiro que teve contratado, que teve que pedir dinheiro emprestado ao banco. E ele, quando me telefonou a contar-me isto, posso-vos dizer que eu fiquei com pele de galinha, porque acho que é chegarmos quase ao limite dos limites da vida pessoal e militar, quando se ingressa nas Forças Armadas e passado tão pouco tempo se toma uma decisão destas. Outra coisa que também quero chamar a atenção é a questão do desconto para o ADN. Isto tem sido recorrente, estes temas. Como sabem, nós descontamos 14 vezes para o ADN e só podemos estar doentes 12 meses. Houve um parecer do Tribunal de Contas, se não estou enganado, em 2018, se não estou enganado, peço desculpem, não tenho aqui esta. O parecer do Tribunal de Contas a dizer que este desconto era ilegal, mas continua a ser feito. Os militares continuam a descontar 14 vezes para a ADM. Os cônjuges dos militares que também aderiram à ADM também fazem 14 meses de desconto. E isto, quando há um parecer de um Tribunal de Contas a dizer que é ilegal, mas continuamos a fazer os mesmos descontos, consideramos que não é inadmissível isto. Isto não faz o mínimo de justiça àquilo que os militares fazem e àquilo que os militares são na sociedade portuguesa. Para terminar, queria referir aqui a questão do Decreto-Lei 233/96.
Muito obrigado. Boa tarde. Queria referir aqui a questão do Decreto-Lei 233/96, o Decreto-Lei que estabelece o Estatuto dos Militares em Missões Humanitárias e de Paz fora do território nacional e outras missões, nomeadamente missões de cooperação, por aí fora. O que é que está a acontecer neste momento na Marinha? E vou começar, permitam-me que comece pelo fim. O que a Marinha faz neste momento é, os militares são nomeados para uma missão humanitária e de paz, através de uma portaria do Ministério da Defesa Nacional, que é o Ministério da Defesa Nacional que atribui e define os termos da missão e as áreas em que ela vai ser executada. E os militares da Marinha vão num navio de guerra, embarcam num navio de guerra na Base Naval de Lisboa e vão a ganhar o suplemento de embarque até à área onde está estabelecido na portaria do Sr. Ministro da Defesa, neste caso a Sra. Ministra da Defesa, vão ganhar suplemento de embarque até à área onde é a missão, onde está estabelecida a missão. Entretanto, chegam lá, começam a ganhar o suplemento de missão. Quando termina a missão, a missão, eles vêm de regresso à Base Naval de Lisboa e, a partir do dia em que termina a missão, vêm a oferir o suplemento de embarque outra vez. Ora bem, para contextualizar isto que eu acabei de dizer, o número 1 do artigo 10º do referido Decreto-Lei define que a participação na missão considera-se iniciada e finalizada, eu estou a ler que é para ver se não me falha nada, considera iniciada e finalizada, respectivamente na data de embarque e desembarque definitivo em Portugal ou noutro país qualquer. Ora, não é isto que se passa na Marinha, como eu referi atrás. Porque, como disse, os militares embarcam, no navio recebe suplemento de embarque e só depois é que começam a receber o suplemento de missão e depois, quando acaba, continuam a receber o suplemento de embarque até cá chegar. Depois, o número 6 do artigo 3º do mesmo diploma determina que o suplemento de embarque não é cumulável com o suplemento de missão, sendo o militar abonado pelo valor de montante superior. Ora bem, isto, para ser simpático, isto causa-nos uma tremenda dificuldade em perceber como é que é possível que a Marinha não cumpra o que está estabelecido num decreto-lei aprovado na Assembleia da República. Como é que é possível que os militares de Marinha continuam a perder dinheiro, continuam a perder a antiguidade, porque o tempo das missões de paz é contabilizado perante a situação em que essa missão é estabelecida, porque há depois a contagem de tempo que aumenta 15%, 20% ou 25% conforme a missão é estabelecida. Portanto, perdem também tempo de serviço. O desconto do IRS, por exemplo, a partir do momento em que se começa a missão e até terminar, os militares não estão sujeitos a desconto de IRS. O que acontece no caso da Marinha é que temos um período, vamos supor que temos uma missão no Mar do Norte, um navio de guerra demora cerca de 8 dias ou 9 dias a navegar até ao Mar do Norte e depois os outros 8 ou 9 dias para baixo. São esses dias que já deveriam de estar a receber suplemento de missão, já não deveriam estar a fazer descontos para o IRS, já deveria estar a contar o acrescento no tempo de serviço e nada disto é contabilizado e nada disto é pago. Ora, isto, como devem calcular, além da não dignificação da missão, além da não dignificação dos militares que embarcam no navio de guerra para a missão, é uma perda tremenda em termos financeiros e em termos financeiros para o resto da vida dos camaradas. Porque estamos a falar de valores que depois são estabelecidos que vão durar até ao final da carreira e ao final da vida deles. Porque depois também vai contabilizar para a passagem à reforma e por aí fora. Portanto, Sra. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez muito obrigado. Estes são os nossos, não são todos, mas são os nossos pontos que nós consideramos mais preponderantes para trazermos aqui a esta Comissão de Defesa e para que vocês nos ouvirem e para que estamos dispostos também, se for o caso, para responder a algumas questões que nos queiram colocar.
Sr. Presidente, muito obrigada pela forma como expôs detalhadamente estes assuntos todos. Eu gostaria, de qualquer modo, de dar nota que vai ser impossível neste curto espaço de tempo podermos aqui, são matérias extremamente importantes todas, uma série de pontos, portanto, isto inicia hoje, não termina hoje, e queria deixar aqui isto, portanto, mesmo com os diversos grupos parlamentares, poder-se-á depois, de forma como se entender, acompanhar as matérias de forma mais profunda e com todo o pormenor. Eu passaria então de imediato aos seus representantes dos diversos partidos que estão aqui presentes, dos grupos parlamentares, para procederem à inscrição e fariam, portanto, o Sr. Deputado Montenegro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, os seus deputados, os seus representantes da Associação. O PSD ouve e anota as vossas reivindicações. E gostávamos, até porque o tempo não é muito, e provavelmente os nossos colegas também vão querer usar a palavra, gostava só de referir que o PSD tem um entendimento relativamente às Forças Armadas, que cada vez existe um menor número de efetivos nos quadros das nossas Forças Armadas. Portanto, o número definido pelo Governo no documento da reforma da Defesa Nacional, intitulado Defesa 2020, portanto, apostava nos 32 mil militares, portanto, um número muito aquém do que existe hoje em dia, e, nesse sentido, defendemos que é prioritário apetrechar a carreira militar com condições que sejam atrativas face aos cidadãos, nomeadamente aos jovens que iniciam as suas carreiras profissionais. Portanto, para nós, o tema e o foco é essencialmente aproximar as Forças Armadas ao cidadão. E não é novidade nenhuma que nós defendemos a criação de um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea e que já por 2 vezes, em sede de propostas de Orçamento de Estado, o PSD apresentou precisamente a criação desse quadro permanente e 2 vezes foi chumbado. Portanto, vimos congratular a Sra. Ministra que recentemente e publicamente diz que até ao fim do ano será lançado esse quadro permanente, e eu ficava-me só com esta pergunta, gostava que me acompanhassem também depois na resposta, que seria: nós soubemos, e é público, que o Exército irá abrir 223 vagas de praças em regime de contrato especial. Portanto, tendo em conta estas declarações da Sra. Ministra de que o quadro permanente estará em marcha, portanto, não seria útil a integração destes 223 novos militares, precisamente já neste tipo de quadro? Portanto, deixava só esta pergunta, anotando, como é óbvio, todas as preocupações que nos deixaram aqui ficar. E muito obrigado pela vossa presença. Deputado, o Sr. Deputado... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui. Obviamente o Partido Chega, identifica-se e está solidário com as vossas reivindicações. Tinha, no entanto, aqui algumas perguntas para vos fazer. Tem ideia do número de pessoal efetivo que saiu das Forças Armadas? Essa era a primeira questão que eu lhe queria dizer, nomeadamente da Marinha. Já que falou da situação dos praças quando estão embarcados, gostaria de saber se os fuzileiros também têm o mesmo problema, assim como as tropas especiais, como nós sabemos, em missão em diversos cenários fora do país. E, portanto, poderá contar com o Chega para vos apoiar em todas estas questões. Sabemos que as Forças Armadas, neste momento, têm um grave problema em termos de recursos humanos. Sabemos que hoje em dia não é fácil motivar os jovens para integrar as Forças Armadas, de maneira que estamos a acompanhar todo esse problema, mas, no entanto, gostaríamos de saber também as vossas opiniões relativamente a estas questões que eu acabei de colocar. Muito obrigado. Deputada, não sei se mais alguém, o Sr. Deputado Manuel Afonso.
Tudo o que se possa fazer para encontrar soluções que vão de encontro à resolução desse vasto problemas, de questões que nos foram aqui colocadas, eles fazem todo sentido, porque hoje, e recordo-me que logo a seguir ao 25 de Abril houve um período em que as nossas Forças Armadas até passaram por um período até de algum descrédito na opinião pública portuguesa, e que hoje as Forças Armadas portuguesas são vistas como algo que é importante para o nosso país. Por tudo o que tem acontecido, por aquilo que aconteceu na pandemia, como a gestão de todo o processo foi conduzido, pela forma como falou aqui nas questões de natureza humanitária, como os nossos militares dos 3 ramos das Forças Armadas participam nessas missões com elevada espírito de missão, que é mesmo o termo, e na linguagem militar utilizamos-lo muito, todos nós, como sabem, e portanto, estas questões que nos são aqui colocadas são um pouco específicas para a situação da Marinha, mas nós iremos olhar para elas com toda a atenção. Não tenho dúvidas nenhumas que o Governo e que o Partido Socialista tudo farão para que, em articulação também com as outras forças políticas, se encontrem as melhores soluções, porque nós queremos Forças Armadas dignificadas, e para que as nossas Forças Armadas possam corresponder àquilo que nós esperamos delas, o próprio mundo espera delas, tem que haver, de facto, todos os militares têm que estar integrados de uma forma em que se sintam, a todos os níveis, recompensados também. A questão remuneratória é fundamental, como aqui foi referido. Nós temos conhecimento que, efetivamente, a situação tem que ser corrigida, porque o salário mínimo nacional, e ainda bem que tem vindo a progredir, e queremos que progrida mais, porque é uma referência do chão, mas não pode, aqueles que estão a montante também têm que ter compensadas as suas remunerações. Portanto, é só para lhes dizer, e porque estamos também com pouco tempo, que da nossa parte estas questões que levantaram são pertinentes, merecem a nossa atenção, e vamos dar a nossa colaboração para que se encontrem as soluções que vão de encontro mínimo às expectativas que nos colocaram aqui. Sr. Deputado, passava agora a palavra e pedia realmente ao Pedro síntese, porque estamos no limite. Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, com certeza serei o mais breve possível. Em relação à pergunta do Sr. Deputado do PS, em relação ao regime de contrato especial, a Ação de Praças fez um comunicado, logo a seguir à notícia, em que referia exatamente isso. Por que razão é que estes 223 não poderão ser aproveitados para o quadro permanente do Exército? E referimos também que não é aceitável que se esteja a fazer um contrato de 14 anos. Todos sabemos que o regime de contrato especial pode ir até o máximo de 18 anos. Mas o Sr. General Chefe de Estado-Maior do Exército estabeleceu 14 anos. Mas não compreendemos, e dissemos inclusivamente nesse comunicado, que muitos dos camaradas que se entrarem neste regime de contrato especial, terminarão o regime de contrato especial já muito próximo dos 45, 46 anos de idade. Ora, isto não é entendível que as Forças Armadas tenham homens e mulheres num regime de contrato que depois terminam e depois, como se costuma dizer, vão para a vida civil quase com uma mão à frente e outra atrás. Nós dissemos desde o início que éramos contra a questão do regime de contrato especial, por estes motivos e por mais alguns. Este era o principal de todos, porque estamos aqui a criar postos de trabalho precários, e não é isso que nós entendemos que devam ser umas Forças Armadas. A instituição Forças Armadas não pode viver sobre a precariedade, e é o que o regime de contrato especial implica. Dissemos isto na altura, continuámos a dizer isto ao longo dos anos e voltamos a dizer isto hoje, depois de termos sabido esta questão que o Exército tinha aberto 223 vagas para o regime de contrato especial. Posso lhe dizer que, seguramente sabem, que dos 223 apenas entraram 60% do número que estava previsto.
E que, pela experiência que nós temos também, é que desses 60% que entraram, alguns deles logo no início da formação que desistem. Ou porque não podem andar com telemóvel, ou porque têm tatuagens nos braços e no pescoço, ou porque isto, ou porque aquilo, ou porque outro, ou que não estavam habituados a fazer a cama em casa e agora são obrigados a fazer a cama e fazer limpezas. Estas coisas todas que os senhores deputados sabem. Portanto, isto vamos ver no final dos 223, ou dos 60% dos 223 que estavam estabelecidos, quantos é que vão, de facto, entrar em regime de contrato especial. Em relação à pergunta do senhor deputado do Chega, às perguntas, quantos é que saíram? Eu posso dizer ao senhor deputado e aos senhores deputados e à senhora Presidente o seguinte: na Marinha, grande parte dos abates ao quadro não são publicados em ordem. Ou seja, há uns abates ao quadro, o pessoal que pede abate aos quadros, que são publicados em ordem, e outros não são publicados em ordem. Sinceramente, senhor deputado, não me pergunto porquê, porque não lhe sabemos responder o porquê de haver umas publicações e outras não. Provavelmente para nós não podermos dar a resposta que o senhor deputado queria que nós lhe transmitíssemos. Posso lhe dizer que todos os dias, na ordem de serviço na Marinha, há pessoal a pedir abate aos quadros. Transversal às 3 categorias: oficiais, sargentos e praças. Temos oficiais, capitães de fragata, capitães-tenentes, primeiros-tenentes, a pedir abate aos quadros. De todas as especialidades. Temos sargentos, primeiros sargentos, a pedir abate aos quadros. Temos cabos com 10 anos a pedir abate aos quadros. Cabos com 15 anos de serviço a pedir abate aos quadros. E temos aquele exemplo que eu dei ainda há bocado, de um marinheiro recontratado, pediu abate aos quadros, foi obrigado a pagar uma indemnização de 7.000 e não sei quantos euros, quase 8.000 euros, teve que pedir um empréstimo ao banco para pagar. Portanto, quanto aos números que o senhor deputado pergunta, posso lhe dizer que são muitos, mas não sei quantificar quantos muitos são. Ok? Tinha uma pergunta também em relação aos FZs, aos fuzileiros que estão. Os fuzileiros, assim que embarcam no navio, vão na mesma consideração dos outros militares. Eu sou marinheiro, sou o cabo Morel, portanto sou administrativo, trabalho com convencimentos e pagamentos de suplemento de embarque. O fuzileiro, se vai numa missão comigo num navio, o cabo Mor não, porque o cabo Mor não embarca, mas cabo, o fuzileiro, se vai se entra na missão comigo e vai no navio, está dentro dos mesmos parâmetros que eu estou. Estes fuzileiros estão no IPAM? O meu camarada, ele é da especialidade, ele sabe, podes responder, carregar nesse botão. Relativamente aos fuzileiros, tem havido uma grande saída. E quando eu digo grande, refiro-me ao pessoal contratado IQP. Isto é transversal à categoria só de sargentos e praças. Relativamente aos cursos, abrem vagas de 200, entra uma média de 100, acaba uma média de 15, por aí. Passado 3, 4 meses, já andam a tentar ir embora, têm que se aguentar, porque senão têm que pagar as ditas indemnizações. Se referi e perguntava relativamente ao não cumprimento do artigo 233 de 96, é precisamente a mesma coisa. Eles embarcam nos navios e cingem-se precisamente às regras da missão. Espero que tenham respondido. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente Cabo Mor Paulo Sabinha do Amaral, Sr. Cabo Mor Francisco Pinto, Vice-Presidente. Trouxeram aqui um conjunto de temas de extrema importância e que nós iremos analisar com toda a responsabilidade e levar com certeza a efeito iniciativas legislativas. Cabe nas mãos das diversas forças políticas e fiquem abertas estas questões. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa tarde.